onde você está ouvindo essa história hoje? Adoro saber de onde vêm as pessoas que chegam até aqui. Ela tinha ensaiado o sorriso profissional, mas quando a porta abriu, o sorriso morreu. Ali estava o homem que sumiu da sua vida 8 anos atrás, sem bilhete, sem número, sem olhar para trás. O mesmo homem cujos olhos ela encarava todo dia, no rosto do filho que criou sozinha, e ele não sabia de nada. Ela não sabia ainda, mas aceitar aquele emprego naquela casa mudaria a vida dela e revelaria um segredo que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. A conta de luz estava dobrada em 4 dentro do bolso do casaco. Mariana sabia o valor de cor. Sabia também que o salário do mês anterior havia ido inteiro para o aluguel atrasado e que o café da manhã daquele dia tinha sido o último pão do armário. Lucas comeu sem reclamar, como sempre. 7 anos e o filho já havia aprendido a ler o silêncio da mãe. Ela dobrou a conta mais uma vez, guardou e foi para a entrevista. O anúncio dizia pouco. Babá para criança de 7 anos, regime integral, moradia inclusa. Não havia nome do patrão. Só o endereço. Um bairro que Mariana nunca havia pisado na vida, onde as casas tinham grades de ferro trabalhado e árvores podadas com régua. A entrevista durou 20 minutos. A assistente era eficiente. O menino era quieto e de olhos grandes, e a mansão tinha um jardim que parecia pedir para uma criança correr nele. Mariana foi contratada na hora. O patrão estava viajando. Chegaria em 3 dias. 3 dias foram suficientes para ela começar a gostar daquela rotina. Do café da manhã com Theo, das histórias antes de dormir, da cozinha grande onde o silêncio era confortável em vez de pesado. 3 dias foram suficientes para ela baixar a guarda. Na quinta-feira, eram quase 10 da noite quando a porta principal se abriu. Mariana secou as mãos no pano de prato e foi até o corredor com o sorriso profissional que havia ensaiado. Então parou. O homem na entrada era alto, casaco escuro, mala na mão. Ele a viu e também parou. O silêncio durou 3 segundos. 3 segundos que pareceram 8 anos, porque Mariana conhecia aquele rosto, conhecia aqueles olhos. Havia passado anos tentando esquecer os dois e falhado todas as vezes que olhava para o próprio filho. Boa noite, ela disse, com a voz de quem não vai desmoronar. Pelo menos não ali. Pelo menos não agora. Mariana Souza tinha 38 anos e o cansaço de quem lutou sozinha por tempo demais. Não era um cansaço que aparecia no rosto. Ela ainda era bonita, ainda sorria com facilidade, ainda fazia Lucas gargalhar antes de dormir com vozes diferentes para cada personagem das histórias. Era um cansaço que morava nos ombros, na forma como ela pausava um segundo antes de responder quando alguém perguntava: "Você tem alguém?" A resposta sempre era não. Mas a verdade mais funda era outra. 8 anos atrás, ela trabalhava como recepcionista num hotel no centro da cidade. Eduardo chegou como hóspede numa quinta-feira de novembro. Empresário jovem, olhar inquieto, aquele tipo de homem acostumado a estar em todo lugar e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Só que naquela noite ele estava presente, completamente presente. Conversaram até às 3 da manhã no bar do hotel. Riram, contaram coisas que não se contam para estranhos e ficaram juntos como se já se conhecessem de outra vida. Na manhã seguinte, o quarto estava vazio, sem bilhete, sem número, sem nome completo. Quando Mariana descobriu a gravidez 6 semanas depois, tentou encontrá-lo. Não conseguiu. E tomou a decisão mais pesada da sua vida: criar Lucas sozinha e dizer ao filho que o pai havia morrido. Era a única mentira que ela nunca conseguiu se perdoar. Eduardo Cavalcante tinha 41 anos e uma culpa que ele mesmo não sabia nomear. Bem-sucedido, pai presente de Theo, homem de poucas palavras e decisões rápidas. Por fora tudo no lugar. Por dentro, havia uma noite de novembro que voltava sem avisar. Uma mulher de sorriso fácil num bar de hotel, uma conversa que parecia o começo de algo, e a má escolha silenciosa de ir embora antes do amanhecer. Ele havia voltado ao hotel 3 semanas depois. Ela já não trabalhava mais lá. Agora ela estava na cozinha da sua casa, e nenhum dos dois sabia ainda o tamanho do que aquilo significava. As primeiras 2 semanas foram de guerra fria educada. Eduardo tratava Mariana com respeito distante, o tipo de respeito que mantém pessoas no lugar que devem ocupar. Ela correspondia com eficiência impecável. Chegava no horário, cuidava de Theo com atenção genuína e saía do cômodo quando Eduardo entrava sem que ninguém precisasse pedir. Funcionava.
Enquanto ninguém falasse nada, funcionava. Foi Theo quem quebrou o equilíbrio como as crianças fazem, sem perceber e sem cerimônia. Posso convidar o Lucas para brincar aqui? Ele perguntou numa tarde de sábado, com aquela lógica direta de quem ainda não aprendeu que algumas perguntas complicam tudo. Mariana hesitou meio segundo. Eduardo, que lia o jornal na mesa ao lado, não levantou os olhos. Pode, ele disse. Lucas chegou na manhã seguinte com uma mochila de dinossauros e energia suficiente para ocupar o jardim inteiro. Os dois meninos viraram amigos em 20 minutos. Mesma risada, mesma teimosia, mesmo jeito de correr como se o chão fosse queimar os pés. Mariana os observava da varanda com um sorriso que ela mesma não conseguia controlar. Foi quando sentiu o olhar. Eduardo estava parado no vão da porta, os olhos fixos nas duas crianças no jardim. Havia algo na expressão dele que ela não soube nomear. Atenção demais. Concentração demais para uma cena simples. Ele ficou quieto por tempo longo. Então, sem tirar os olhos dos meninos, disse baixo: Seu filho é muito parecido com você. O coração de Mariana parou. Dizem que sim, ela respondeu, e foi para a cozinha antes que o rosto a entregasse. Mas, enquanto enchia um copo d'água com as mãos levemente trêmulas, ela sabia, com aquela certeza que mora no estômago, que Eduardo havia visto algo. Ainda não sabia o quê, mas havia visto. Eduardo começou a chegar mais cedo. Não foi algo anunciado. Simplesmente aconteceu. Primeiro uma viagem cancelada, depois um jantar em casa em vez do restaurante de sempre, depois a presença silenciosa na porta da biblioteca, enquanto Mariana lia histórias para Theo antes de dormir. Ela fingia não notar, mas notava cada vez que ele aparecia. A conversa de verdade começou numa terça-feira, quando Theo dormiu mais cedo e os dois ficaram sozinhos na cozinha por acidente. Eduardo preparava um café que não precisava tanto de atenção. Mariana lavava uma xícara que já estava limpa. Você saiu do hotel por quê? Ele perguntou, de costas. Ela parou. Consegui um emprego melhor, respondeu com cuidado. Eduardo virou. Apoiou as costas no balcão e cruzou os braços. Não com hostilidade, mas com o peso de quem está escolhendo as palavras. Voltei lá 3 semanas depois. Uma pausa. Você já não estava mais. O silêncio que se seguiu durou tempo demais para ser confortável. Mariana sentiu cada palavra como uma pressão no peito. Aquele arrependimento dele chegava 8 anos tarde. E, ao mesmo tempo, chegava exatamente quando ela estava começando a sentir coisas que não devia sentir. Por que você voltou? Ela perguntou quase sem voz. Ele não respondeu. Mas o olhar respondeu. E foi pior. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis de suportar, porque eram bonitos demais. Eduardo que perguntava sobre o dia dela. Eduardo que ria da piada que ela fazia sem querer. Eduardo que aparecia com 2 cafés quando ela ainda nem havia pedido o primeiro. A tensão entre os dois tinha mudado de forma. Não era mais distância. Era proximidade com cuidado. Era 2 adultos tentando não tropeçar em algo que ainda não tinha nome. Flávia chegou numa sexta-feira sem avisar. Loira, perfume forte, sorriso que media tudo. Cumprimentou Mariana com uma gentileza que não era gentileza. E ficou para o jantar. Dona Lúcia chegou numa quarta-feira com torta de limão e olhos que não perdiam nada. Mãe de Eduardo, 70 anos, cabelos brancos e aquela elegância calma de quem não precisa mais provar nada para ninguém. Ela abraçou Theo longamente, cumprimentou Mariana com um sorriso genuíno e passou o resto da manhã observando tudo com uma atenção que parecia casual, mas não era. Na hora do almoço, enquanto Theo dormia, as duas tomaram café na varanda. Você tem filho? Dona Lúcia perguntou como quem pergunta sobre o tempo. Tenho, Lucas, 7 anos. Deve ser difícil deixá-lo para trabalhar aqui. A gente faz o que precisa fazer, Mariana respondeu. Dona Lúcia assentiu devagar e não perguntou mais nada. Foi no corredor 1 hora depois que aconteceu. Mariana não viu a bolsa escorregar da cadeira. Ouviu o baque, virou e Dona Lúcia já estava agachada, recolhendo as coisas do chão com aquelas mãos cuidadosas de avó. A carteira havia aberto. A fotografia havia caído. Era pequena, desbotada nas bordas. Mariana com um bebê no colo e, ao fundo, quase por acidente, a tela de uma televisão refletindo o rosto de Eduardo numa cobertura de negócios de anos atrás. Dona Lúcia olhou para a foto. Por tempo demais. Depois olhou para Mariana. E Mariana soube, com aquela certeza que desce pelo corpo inteiro, que não havia mais como esconder nada daquela mulher. Dona Lúcia se levantou devagar. Fechou a porta do corredor. Colocou a fotografia na mesa entre as duas como quem coloca uma verdade no lugar que ela sempre deveria ter ocupado. Quantos anos ele tem? Perguntou com voz baixa. 7, Mariana respondeu. A palavra saiu como confissão, como alívio, como o início do fim. Dona Lúcia fechou os olhos por um momento. Você precisa contar para ele, disse, antes que ele descubra de outra forma. Mariana sabia que ela tinha razão, mas não seria rápida o suficiente. Flávia havia ficado no corredor tempo suficiente.
Não precisou ouvir tudo. Bastaram as palavras "quantos anos ele tem" e 7 para que ela entendesse o suficiente. E Flávia sempre soube o que fazer com informação. Encontrou Eduardo no escritório meia hora depois. Fechou a porta. E contou, com aquela voz de quem finge estar preocupada enquanto entrega o golpe. Mariana estava no jardim quando ouviu os passos. Reconheceu o ritmo antes de virar. Eduardo caminhava com aquela contenção de quem está usando toda a energia que tem para não desmoronar. Parou a 2 metros dela. Não chegou mais perto. O sol estava baixo. A luz batia de lado e deixava tudo com aquela cor de coisa que está acabando. Ele ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Então disse, com uma voz baixa, que doeu mais que qualquer grito. Eu teria voltado. Se você tivesse me dito, eu teria voltado. Mariana abriu a boca. Fechou. Não havia resposta que coubesse naquele momento. Eu tive medo, ela disse por fim. De mim? De tudo. Uma pausa. De você não acreditar. De você querer levar ele. De criar meu filho dependendo de um homem que eu mal conhecia. Eduardo virou o rosto. A mandíbula estava contraída. Ele tem 7 anos, disse quase para si mesmo. 7 anos. Naquela mesma noite, com poucas palavras e educação fria, ele pediu que ela fosse embora. 3 dias depois, Lucas descobriu a verdade. Mariana escolheu as palavras com tanto cuidado que quase não restou nenhuma. Mesmo assim, quando terminou, o filho ficou quieto por um longo tempo. Depois olhou para ela com aqueles olhos escuros que ela conhecia melhor que os próprios, e perguntou, com a voz pequena de quem está tentando entender o que não tem explicação fácil. Por que você mentiu, mãe? Mariana não conseguiu responder de imediato. Abraçou o filho com força. Fechou os olhos. E sentiu o peso de tudo que o silêncio custou. Eduardo estava apagando a luz do quarto de Theo quando o filho falou. Não havia introdução. Sem preparação. Do jeito que crianças dizem as coisas mais importantes, como se fossem óbvias demais para precisar de cerimônia. Pai, a Mariana fica triste quando você não fala com ela. Eu vejo. Eduardo ficou parado com a mão no interruptor. Você também fica, Theo completou, e virou para o lado para dormir. Ele passou o resto da noite acordado. Não foi a frase do filho que o manteve acordado. Foi a pergunta que a frase abriu. Aquela que ele havia evitado por semanas com trabalho, com raiva, com a ocupação constante de quem não quer ficar quieto, porque quieto dói. Se ela tivesse contado, eu realmente teria ficado? Ele pensou no homem que era aos 33 anos, nos compromissos que evitava, nas manhãs em que ia embora antes das perguntas começarem, na facilidade com que havia deixado aquele hotel sem olhar para trás. A resposta que encontrou no escuro do quarto foi desconfortável. Honesta, mas desconfortável. Talvez Mariana não tivesse escondido a verdade só por medo. Talvez ela tivesse protegido o filho de um homem que, naquela época, ainda não estava pronto para ser o que Lucas precisava. Ele ligou para Dona Lúcia na manhã seguinte. A conversa foi curta. A mãe ouviu mais do que falou, como sempre fazia quando o filho finalmente chegava sozinho à conclusão que ela já havia tirado semanas antes. Ela errou, Dona Lúcia disse no final. Mas você sabe por que ela errou, e isso faz diferença. Eduardo ficou em silêncio. Faz, ele admitiu. Naquela tarde, sem avisar, ele foi até o apartamento de Mariana. Ela abriu a porta com a expressão de quem se prepara para mais dor. Ele entrou com a expressão de quem, finalmente, parou de fugir. Eu fui um homem que merecia a desconfiança que você tinha, ele disse, direto. Não estou dizendo que o que você fez foi certo. Estou dizendo que eu entendo. Mariana ficou imóvel. Eduardo, deixa eu terminar. Uma pausa longa. Eu não quero continuar perdendo tempo. Mariana não respondeu naquele dia. Pediu tempo. Eduardo respeitou. Porque era exatamente o tipo de coisa que o homem que ele estava tentando ser faria. Foram 2 semanas de mensagens curtas sobre Lucas. Horários de visita, preferências do filho, uma foto que Eduardo mandou sem legenda. Lucas e Theo dormindo no sofá com a televisão ainda ligada, cabeça com cabeça, como se sempre tivessem sido irmãos. Mariana ficou olhando para a foto por tempo longo. Então respondeu com um coração. Era pouco. Era o suficiente. O parquinho foi ideia de Lucas. Quero ir no parque com o meu pai e com você junto, ele disse numa manhã de domingo, com aquela lógica simples de criança que ainda não aprendeu que adultos complicam o que é direto. Mariana hesitou. A gente pode tentar, ela disse. Chegaram separados. Saíram do carro quase ao mesmo tempo, de lados opostos do estacionamento, e caminharam em direção ao parquinho, com os meninos correndo na frente abrindo caminho. Eduardo esperou ela chegar ao banco antes de sentar. Deixou um espaço entre os dois, não por frieza, mas por respeito, como quem sabe que algumas distâncias precisam ser fechadas devagar. Os meninos já estavam no balanço, disputando quem chegava mais alto. Por um tempo nenhum dos dois falou.
Eu ainda fico com raiva, Eduardo disse por fim, olhando para a frente. Eu sei, Mariana respondeu. Você tem razão de ficar. Mas quando eu fico com raiva de você... Ele pausou. Eu me lembro de quem você era naquela noite, e fico com raiva de mim também. Ela não respondeu imediatamente. Deixou as palavras pousarem. A gente pode começar de onde a gente está? Ela perguntou, com a voz de quem sabe que está pedindo muito e pouco ao mesmo tempo. Eduardo virou o rosto para ela pela primeira vez desde que sentaram. Demorou para responder, e essa demora foi o gesto mais honesto que ele já havia feito. Posso tentar, ele disse. Mariana assentiu. Virou para os meninos no balanço. E pela primeira vez em muito tempo, o domingo parecia um começo. Não houve um dia específico em que tudo ficou bem. Foi gradual, como costuma ser quando duas pessoas decidem construir algo, em vez de apenas reparar o que quebrou. Havia jantares com os quatro, histórias antes de dormir, que Eduardo começou a dividir com Mariana, sem que ninguém precisasse pedir. Tardes de domingo que viraram rotina, sem que ninguém oficializasse. Lucas e Theo pararam de ser amigos e viraram irmãos, da forma que importa, que não precisa de papel. Eduardo e Mariana pararam de ser dois adultos com um passado complicado e viraram duas pessoas escolhendo, dia a dia, estar no mesmo lugar. Não era perfeito. Ainda havia dias difíceis, conversas que custavam, silêncios que precisavam ser atravessados. Mas era real, e real durava mais que perfeito. Foi numa tarde comum de quarta-feira. Lucas estava na sala com Eduardo, os dois debruçados sobre um livro de dinossauros com aquela seriedade que só crianças e cientistas têm. Mariana preparava o jantar, ouvindo a conversa pelo corredor. Eduardo explicando pacientemente a diferença entre terópodes e saurópodes, enquanto Lucas contestava tudo com uma convicção inabalável. Então, no meio de uma frase, sem pausa, sem cerimônia, como quem usa uma palavra que sempre existiu no seu vocabulário, Lucas disse pai. Pai, mas o T-Rex claramente ganharia porque... E continuou falando sobre dinossauros como se nada tivesse acontecido. Eduardo parou completamente. O livro ficou aberto na mesma página por um longo momento. Mariana ouviu tudo da cozinha. Não entrou na sala. Não disse nada. Apenas colocou a colher na bancada devagar, ficou parada por um instante e colocou a mão no peito. O cansaço nos ombros, aquele cansaço antigo que morava nela há 7 anos, pareceu pela primeira vez um pouco mais leve. Não havia ido embora ainda, mas estava indo. Mariana não precisou de um final de conto de fadas. Precisou de coragem, para errar, para se levantar e para aceitar que algumas histórias levam tempo para encontrar o capítulo certo. Eduardo aprendeu que perdoar também é escolha. E Lucas, sem saber, curou os dois com uma única palavra dita numa tarde comum. Às vezes o amor não chega como relâmpago, chega como uma quarta-feira tranquila e fica. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like aqui. Ele me diz que vale a pena continuar contando histórias como essa. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Toda semana tem uma história nova esperando por você. E me conta nos comentários, de onde você está ouvindo essa história hoje? Adoro saber de onde vêm as pessoas que chegam até aqui. Até a próxima confissão.